Oi, oi, minha gente! No final desse vídeo tem o tutorialzinho de como eu fiz a espátula para ficar o formato do barril no bolo, tá certo? Tá lá no final do vídeo, quem tiver curioso para ver já pode pular para lá, tá certo? E quem quiser acompanhar aí a decoração do nosso bolinho, vamos embora! Gente, foi o meu primeiro bolo barril. Gente, fiquei muito feliz com o resultado final desse bolo. Nossa, eu amei demais. Fiquei com aquele medinho, né? Será que vai dar certo e tal? Mas deu tudo certo no final, gente. Pensamento positivo sempre, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Lembra disso, tá? E aí, minha gente, depois que eu fiz a pré-camada e a camada oficial, né? Eu coloquei mais chantilly aí no meio, que era pra ficar o formato do barril, né? Porque o barril, ele é buchudinho. Então, no meio, tem que colocar mais uma camada a mais de chantilly, tá certo? E aí, quando eu fosse passar a espátula, eu ia ver onde é que faltava, onde é que tava faltando mais chantilly, que era pra ir me colocando, né? Igual a gente faz com um bolo espatulado normal. A diferença desse bolo, no caso, iria ser só o formato. Daí eu peguei a espátula, né, que a gente fez, e já passei no bolo, que era pra mim ter uma noção, né, de onde é que ia pegar mais chantilly, de onde é que ia retirar. E onde faltava, né, minha gente, eu fui colocando mais chantilly e continuei passando a espátula até eu não ver que tava bom. Eu confesso que essa bandejinha aí, ela me atrapalhou um pouquinho, porque como vocês dá pra ver aí, ela tem umas ondulaçõezinhas, certo? Então essa bandejinha, ela me atrapalhou um pouco, mas nada que interferisse no resultado final. E aí, pra não me atrapalhar mais, em vez de pegar lá do pé do bolo, eu subi um pouquinho a espátula. Mais pra frente eu vou mostrar um pouquinho como é que a espátula tava. Eu subi ela mais um pouquinho e fui passando, até pra ficar mais o formato, porque na parte de cima ela não tava ficando com a curvatura do barril. Daí eu subi mais um pouquinho, que era do mesmo jeito que tava embaixo, tava a curvinha embaixo, ficar a curvinha em cima. Porque se vocês prestarem atenção, a curvinha tava mais embaixo, a curvinha de baixo tava mais formadinha e a de cima não. E aí eu subi mais, eu não sei se tá dando pra vocês entenderem. E aí eu subi mais um pouquinho a minha mão junto com a espátula, que era pra ficar a curvinha em cima também, tá certo? E aí eu fui passando até onde eu ver que tava bom. Eu não fiz as quinas, eu deixei as quinas imperfeitas mesmo, que era, ó, tá vendo? Eu botei a espátula desse jeito aí. Não botei ela no pé, como eu fiz no começo, tá? E aí, como eu tava falando, deixei as quinas imperfeitas, que era pra ficar um barril bem rústico mesmo, tá bom? E aí, com o meu pincel, fui passando ele de baixo pra cima, fazendo os movimentos de baixo pra cima e puxando, tá? Que era pra ficar a texturinha de um barril. Fiz a mesma coisa na parte de cima, certo? E com um palito de churrasco, eu fui fazendo as listras do nosso barril, tá bom? Fiz no olhômetro mesmo, um espaço aí entre um e outro, acho que tinha uns 3 dedos e meio, tá certo? Entre um risco e outro, e depois vim fazendo um risco no meio, que era pra me guiar, porque eu ia fazer, gente, listras pretas, tá? Que a câmera tinha parado de gravar, não tinha visto, desculpa. Mas eu fiz uma embaixo, uma no meio e uma em cima, usando o bico serra do lado contrário. Foi um bico de plástico mesmo, porque eu não tinha de inox. Não fique feito um barril. Mas como ela fez pra ficar inchado, hein? Eu gravei pro canal. Não, mas tu quando alisa fica todo retinho. Ah! Como essa menina é inteligente do céu. Gente, essa foi a reação da minha mãe quando viu o bolo, minha gente, não aguentei. Tive que botar aqui pra vocês escutarem também, porque foi muito engraçado. E ela continuou, viu? Não parou, não. Minha mãe é uma bênção. Gente, e o bolo é isso. Depois eu botei só o topping, era um bolo do Chaves, minha gente, ficou tão fofo. Eu amei o resultado final, deu tudo certo no final, graças a Deus. E eu espero muito que vocês tenham gostado também, viu? Fiz com muito carinho, gravei aqui, trouxe pra vocês.
E é isso, minha gente. E a lista preta ficou assim porosa, eu acho por causa do bico. Porque é bico daqueles de plástico que a gente compra nessas lojas de R$ 2. E aí sempre sai assim, eu não sei por quê. Mas não interferiu nada, o bolo ficou lindo, maravilhoso. A minha cliente amou, eu também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem aí com um tutorialzinho de como eu fiz a espátula, tá certo? Beijos. Gente, eu fui lá no Google e pesquisei espátula de textura bolo barril. E aí apareceu apareceu muita coisa. E entre elas apareceu essa imagem aqui. Isso é uma espátula. Tem até aqui o nome da marca, mas só que tá muito clarinho, não vai dar pra enxergar. E daí apareceu essa espátula aqui. Vocês podem ver que ela tem duas ondulações do lado, que é justamente a forma do barril. Uma é maior, outra é menor. E daí eu peguei, imprimi ela em papel ofício mesmo. Coloquei ela, joguei ela num... Peguei a imagem, né, salvei e botei pra imprimir. E coloquei em um tamanho que fosse bem realista, assim. Que fosse do tamanho da original. Assim, do tamanho que eu achei que fosse, né? Porque não tem como eu saber. E aí imprimi, né? Joguei a imagem lá no Word e imprimi, certo? E aí eu peguei uma bichinha dessa aqui, que é aquelas embalagens que a gente, quando compra queijo, mortandela, que vem aqui dentro. Embalagem do supermercado mesmo. Ou senão você compra uma, né, nessas casas de festa. Essa aqui é de que vem do supermercado e eu reaproveito. E aí eu peguei uma bichinha dessa aqui, dessa mesminha, e aí fui, tirei, cortei, recortei aqui essas beiradas aqui, recortei, deixei só esse quadrado. E aí peguei esse lado maior aqui, que ela tem dois lados, esse é menor, esse é maior. E daí eu peguei o lado maior, que era pra não correr o risco de ficar muito pequeno, né? E, ó, isso aqui já tava recortado, tá? E ficou só esse quadradinho. Daí eu coloquei assim em cima e passei aqui ou um lápis ou a tesoura. Eu passei a tesoura mesmo aqui, ó. Fiz um molde, usei como molde. Tá entendendo? Usei como molde. Passei a tesoura aqui, tá até rasgadinho aqui, ó. Que foi quando eu passei a tesoura, tá vendo a marca da tesoura? Aí botei aqui em cima do isopor. Botei em cima do isopor e passei a tesoura. E aí ficou a marca. No isopor aqui ficou a marca quando eu fiz, né? E recortei. E daí ficou assim, ó. Tá vendo? Foi a mesma coisinha, a mesma dessa aqui que eu usei. Daí recortei, tá até melado, ó. Tá vendo? E ficou assim. Aí eu usei esse lado maior aqui, ó. Tá vendo? Usei esse lado maior assim. E pronto, minha gente, enfia aqui a espátula pra usar. Fica aí o tutorial pra vocês, para que vocês consigam reproduzir em casa bem fácil, não tem segredo nenhum, é só imprimir pra usar como molde, riscar aqui em cima, recortar, que vai dar certo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Cheiro!